O ano era 1930. O sol da Bahia queimava a terra e a alma. Lampião e seu bando, homens brabos como a seca, caminhavam por uma trilha estreita, um atalho prometido por um coiteiro de confiança. Mas a confiança no sertão é como água de chuva em chão de pedra. Some rápido. De repente, o silêncio. Aquele silêncio pesado que vem antes da morte. Os pássaros se calaram. O vento parou. E então, o primeiro tiro. Depois outro. E mais outro. Era uma chuva de chumbo vindo de todos os lados. Uma emboscada, perfeita, covarde, mortal. Os cangaceiros, pegos de surpresa, se jogaram no chão buscando abrigo onde não havia. A poeira subia com o impacto das balas. O cheiro de pólvora encheu o ar. Lampião, com os olhos ardendo de fúria e suor, viu seus homens caindo. A morte estava ali, rindo na cara deles. Não havia para onde correr. O cerco estava fechado. Pela primeira vez em muito tempo, o rei do cangaço não via saída. Você já imaginou Lampião, o rei do cangaço, encurralado e prestes a morrer, sendo salvo por um herói que ninguém esperava? Esta história vai te surpreender. Para descobrir quem salvou o cangaceiro mais temido do Brasil e por quê, já deixa o seu like e se inscreve no canal, porque o que vem por aí é pura adrenalina. E foi aí, no último instante, quando a esperança já tinha virado pó, que uma sombra se moveu entre as árvores secas. Um vulto, um homem que não era da Volante nem do cangaço, um fantasma que a Caatinga pariu naquele momento. Ele apareceu não para Lampião, mas contra a emboscada, e o destino que parecia selado, começou a ser reescrito no fio de um facão que brilhava diferente sob o sol. Quem era aquele homem? E por que um estranho arriscaria a própria pele para salvar o cangaceiro mais temido do Brasil? A resposta para essa pergunta faria Lampião, o homem que nunca se curvou, sentir o peso de uma dívida pela primeira vez em sua vida. Sabe, meu amigo, a traição, ela não chega gritando. Ela vem mansa, te serve um café, dá um tapa nas costas e sorri com os olhos. E Lampião, que era esperto como raposa, sentia o gosto amargo daquela traição na boca seca, misturado com a poeira do caminho. Pense comigo na cena. Um dia antes, na casa de Tobias, o cheiro de milho cozido no ar. Tobias, o coiteiro, um homem que por anos parecia um porto seguro, ele enchia o prato de virgulino, ria com corisco, oferecia água fresca, mas os olhos dele não riam, carregavam um peso. Era o peso de 30 moedas de ouro e a promessa de um coronel de que sua família teria paz. Paz comprada com o sangue do homem que comia em sua mesa. Tobias vendeu a alma. Não pro diabo, que esse ainda tem algum código de honra. Vendeu pro coronel, que é bicho pior. E a rota que ele deu a Lampião não era um atalho. Era um convite para o funeral. Um caminho que levava direto para um abraço da morte. Um desfiladeiro chamado Garganta do Diabo. O nome já dizia tudo. Quem entrava ali, com paredões de pedra dos dois lados e uma única saída, não saía mais. E a Volante já esperava. Pense neles, escondidos, suando frio, com o coração batendo na garganta. O comandante, um tal Tenente Valdemar, um homem de pouca conversa e muita crueldade, já se via com as divisas de capitão no ombro. Ele olhou para o seu sargento e deu um sorriso fino, um risco no rosto queimado de sol. Hoje a gente janta cangaço, ele disse baixo. O plano era simples e sujo. Deixar o bando inteiro entrar no corredor de pedra e depois fechar a porta com uma chuva de bala. E foi o que fizeram. O primeiro tiro foi o sinal. E o que se seguiu foi o inferno na terra. O som dos tiros ecoava nas pedras, multiplicando o pavor. Corisco, brabo que só ele, se jogou atrás de uma rocha e respondia com fogo, mas era como cuspir contra uma tempestade. Luiz Pedro, tentando ser a razão no meio do caos, gritava ordens que o barulho engolia. Era inútil. Para cada tiro que eles davam, recebiam 10 de volta. A munição estava acabando. O desespero começava a tomar o lugar da coragem. Estavam presos, encurralados como preá em boca de cobra. Mas agora eu peço que você levante a cabeça, olhe para cima, para o alto daquela serra que vigiava a garganta do diabo.
Lá, coberto de xique-xique e mandacaru, outros olhos viam a mesma cena. Olhos que não viam só homens, mas a história se repetindo. Eram os olhos de Antônio dos Anjos Negros, o líder do quilombo da Pedra Preta. Antônio não estava ali por acaso. Ele sentiu no vento que alguma coisa estava errada. O silêncio dos bichos, a movimentação estranha no caminho do coronel. Ele subiu a serra para entender, e o que viu foi a velha história de sempre. Ele não tinha amor nenhum por Lampião. Para ele, o cangaço era só mais uma briga de gente branca por um pedaço de chão e poder. Mas quando ele olhou para Volante, para a arrogância do tenente, para o jeito covarde da emboscada, ele viu o rosto do mesmo opressor que caçava seu povo há 200 anos. Viu a mesma sanha, a mesma crueldade. A cabeça dele entrou em guerra. Ajudar Lampião? Arriscar trazer a fúria do coronel para cima de seu povo que só queria viver em paz? Ou deixar que um inimigo matasse o outro? Mas Antônio não era homem de pensar pequeno. Ele entendeu que a morte de Lampião ali, daquele jeito, seria uma vitória do coronel. E a vitória do coronel era a derrota de toda a gente sofrida do sertão. Fosse negro, fosse branco, fosse cangaceiro. E em seu peito, uma decisão foi tomada. Não era por Lampião, era contra a injustiça. E de repente, no meio do tiroteio, um som diferente. Um som que não era de rifle nem de pistola. Um chamado longo, profundo, que parecia sair das entranhas da terra. Um berrante, mas não um berrante de vaqueiro. Era um chamado de guerra, um código que só a mata entendia. Lá do outro lado do desfiladeiro, de um lugar que a Volante nem imaginava, uma fumaça preta e densa começou a subir. Gritos ecoaram, pedras rolaram. Antônio e seus homens, que se moviam pela caatinga como se fossem parte dela, criaram o caos. Eles não eram muitos, mas fizeram um barulho de 100. Enganaram os olhos e os ouvidos da Volante, que por um instante pensou que estava sendo atacada por outro bando. Eles não deram um tiro sequer ao lado de Lampião. Eles não precisavam. Eles são mestres da distração. Abriram uma brecha na atenção do inimigo, uma fresta, uma chance mínima. E Lampião? Lampião era bicho do mato. No meio do desespero, ele ouviu aquele som, viu a fumaça e seu instinto gritou mais alto que o medo. Aquilo não era coisa da Volante, era outra gente. Uma gente que conhecia aquele chão. Com um urro que rasgou a garganta, ele gritou: "Agora, pra saída, vamos!" E a luta de vida ou morte virou uma corrida cega, desesperada, em direção a uma salvação que eles não entendiam, guiada por uma ajuda misteriosa que vinha das sombras do sertão. A dívida de Virgulino Ferreira começava a ser escrita ali. Depois daquele inferno na garganta do diabo, o que sobrou do bando de Lampião se arrastava pela caatinga. Cada passo era um esforço, cada galho seco parecia um inimigo. A adrenalina da fuga baixou e deu lugar à dor, ao cansaço e a uma desconfiança que pesava mais que o rifle no ombro. Eles seguiram o rastro daquela ajuda misteriosa sem saber se iam para a salvação ou para outra armadilha. E foi aí que eles chegaram, num lugar que não parecia pertencer àquele sertão seco. Uma clareira, um oásis escondido, com um olho d'água que brotava teimoso do chão. A água era limpa, o ar era fresco, um lugar de paz. E no centro dessa paz, esperando por eles, estava ele, Antônio dos Anjos Negros, parado, não como um soldado esperando a guerra, mas como uma árvore fincada na terra. Uma aroeira, daquelas que o tempo enverga, mas não quebra. Ao lado dele, uns poucos homens, tão calmos quanto o líder. Não havia tensão no corpo deles. Havia pertencimento. Aquele chão era deles. O bando de Lampião parou na borda da clareira. A cena era um retrato do sertão. De um lado, os cangaceiros, sujos de sangue e pólvora, arfando, com os olhos assustados e agressivos, os rifles ainda quentes, prontos para cuspir fogo de novo. Do outro, os quilombolas, limpos, serenos,
armados com facões e uma tranquilidade que desarmava qualquer um. Imagine a cabeça de Lampião naquele momento. Ele, o rei do trovão, o senhor da guerra, entrando naquele lugar de silêncio. Ele olhou para seus homens, viu a exaustão e o medo. Olhou para os homens de Antônio e viu uma força que ele não conhecia. Uma força que não vinha da arma, mas da raiz. Lampião deu um passo à frente, mancando um pouco. O suor e o sangue seco em seu rosto formavam uma máscara de dureza. Mas os olhos dele queimavam com uma pergunta. Lampião, foi você? O chamado, a fumaça, foi coisa sua? Antônio dos Anjos Negros não se moveu, apenas inclinou a cabeça devagar. Antônio, a mata fala muitas línguas, capitão. Para quem sabe ouvir, ela avisa do perigo. Hoje, ela falou a seu favor. Lampião franziu a testa. Ele estava acostumado com gente que se curvava, que gaguejava de medo. Aquele homem falava de igual para igual, e isso o intrigava e o irritava. Ele tentou colocar aquele homem numa caixinha que ele entendesse. Lampião, eu não lhe conheço. Nunca pisei em suas terras. Por que me ajudou? Quer ouro? Quer arma? Diga seu preço. Ele achou que com isso resolveria. Ouro comprava tudo. Lealdade, silêncio, vida. Mas a resposta que veio não foi a que ele esperava. Antônio dos Anjos Negros deu um sorriso. Mas foi um sorriso triste, cansado. Um sorriso que já tinha visto coisas demais. Um sorriso que não chegou nem perto dos olhos. Antônio, capitão, o ouro que o homem branco oferece foi cavado da terra com o suor do meu povo. Ele já vem manchado. E suas armas, elas não sabem a diferença entre o peito de um coronel e o peito de um irmão. Eu não te ajudei, Virgulino. Eu atrapalhei os planos de um inimigo que é meu e seu. O silêncio que caiu depois dessa fala foi profundo, pesado. Virgulino, ele o chamou pelo nome de batismo. Ninguém fazia isso. Era um desrespeito. Mas vindo da boca daquele homem, soou diferente. Soou como se ele enxergasse além do cangaceiro, além da lenda. Ele via o homem. Lampião sentiu o chão sumir debaixo dos pés por um segundo. Ele, que era o centro de tudo, o sol em torno do qual o sertão girava, estava sendo tratado como uma peça. Uma peça num jogo muito maior, muito mais antigo. Lampião, inimigo em comum. O que você sabe dos meus inimigos? Antônio, eu sei que a mesma mão que assina a ordem para te caçar é a que carimba o papel para tomar nossa terra. Eu sei que o mesmo chicote que estalava nas costas do meu avô, hoje estala na forma da lei dos coronéis. A sua guerra, Virgulino, é por uma ofensa pessoal, pelo nome da sua família. A minha guerra é por um povo inteiro. Você luta por vingança, eu luto por um futuro. Hoje, apenas hoje, nossos caminhos se cruzaram porque o homem que quer te apagar do mapa é o mesmo que quer apagar a minha gente da terra. Pronto, estava dito. Lampião ficou ali, parado, sem resposta. Pela primeira vez na vida, alguém o desarmou, não com uma bala, mas com a verdade nua e crua. Ele olhou para aquele homem de novo. E o que ele viu não foi um servo, não foi um pobre coitado fugido. Ele viu um líder, um general, um rei em seu próprio reino de terra, pedra e liberdade. O orgulho de Lampião era uma muralha, mas até a muralha mais forte tem uma rachadura. E com um esforço que pareceu doer no corpo inteiro, ele admitiu: Lampião, pois então, eu lhe devo a vida. A dívida estava declarada, mas Antônio balançou a cabeça negando. Antônio, não se engane. Beba da nossa água, descanse seus homens. Mas não há dívida entre nós, porque não há amizade. Somos dois bichos do mato de espécies diferentes. Hoje, o inimigo em comum nos fez andar na mesma trilha. Amanhã, se o seu caminho cruzar o meu de novo, a história pode ser outra. Vá em paz, capitão. O sertão é grande, mas a memória dele é longa. E nunca esquece. A noite caiu sobre o acampamento de Lampião, mas a escuridão maior não era a da Caatinga, era a que tinha se instalado dentro do peito de Virgulino. Pense bem, um homem que era movido pela honra da vingança, um homem que matava e morria por uma palavra torta, por uma desfeita, agora carregava um peso novo, um ferro em brasa na alma, uma dívida. E não era uma dívida qualquer, era uma dívida de vida. E o pior de tudo, o que realmente doía no osso do orgulho,
Era uma dívida com alguém que recusou pagamento. Como é que se paga a quem não quer ouro? Como é que se acerta contas com um homem que te salva e depois te vira as costas como se você não fosse nada? Aquilo roía a alma de Virgulino. Ele, o rei do cangaço, que sempre foi o credor do medo, o agiota do respeito, o dono de todas as dívidas de sangue do sertão, pela primeira vez na vida, era ele o devedor. O silêncio no acampamento era diferente. Não era o silêncio da paz de uma noite bem dormida. Era o silêncio de uma pergunta que ninguém tinha coragem de fazer. Os homens olhavam para Lampião de rabo de olho. Eles viram o que aconteceu. Viram seu capitão, o invencível, ser salvo por um estranho, um homem negro que apareceu e sumiu como um fantasma. A hierarquia do bando não mudou, mas alguma coisa no ar estava diferente. Corisco, o diabo louro, impaciente como sempre, não se aguentou. Ele se levantou, foi até Lampião, pisando macio, com um cuidado que não era do seu feitio. Corisco, capitão, aquele homem, aquele negro, o que ele queria da gente? Lampião nem se virou. Continuou olhando o fogo dançar, como se as chamas pudessem lhe dar uma resposta. A fumaça subia e se desfazia no céu, levando embora o calor. Assim como as palavras de Antônio tinham levado embora sua certeza. Lampião, nada, Corisco. E é isso que me aperreia. Ele não quis nada. Corisco ficou ali, parado, sem entender. Nada? Como assim? Nada. No mundo deles, ninguém fazia nada por nada. Tudo tinha um preço, uma troca, um interesse. A resposta de Lampião, tão simples, era a coisa mais complicada que Corisco já tinha ouvido. Ele deu de ombros e voltou para o seu canto, deixando o capitão sozinho com seus demônios. E que noite foi aquela? Virgulino não dormiu. Pegou seu parabelo, desmontou, limpou peça por peça com um cuidado de cirurgião. Depois, afiou seu punhal, a lâmina brilhando na luz da fogueira. As mãos dele faziam os movimentos de sempre, os movimentos que lhe davam segurança. Mas a mente dele estava longe. Ele repassava a cena na cabeça de novo e de novo. A voz calma de Antônio, o olhar firme, as palavras que o desarmaram. Eu não te ajudei, Virgulino. E aquela frase final, que ficou ecoando em sua cabeça como uma profecia. Amanhã, se o seu caminho cruzar o meu de novo, a história pode ser outra. Ele entendeu. Aquilo não era uma ameaça de morte. Era algo pior. Era uma verdade. Antônio não o libertou. Ele apenas adiou um julgamento. Ele salvou a vida de Lampião, mas aprisionou sua alma numa coisa nova, uma coisa que ele não sabia manejar. A gratidão. Ser grato para um homem como Lampião era quase uma humilhação. Era admitir que ele precisou de ajuda, que ele não era autossuficiente, que seu poder tinha um limite. A palavra dívida dançava na cabeça dele junto com as chamas. Ele, que colecionava dívidas de morte, agora tinha uma dívida de vida. E começou a se perguntar, o que era honra, afinal? Era só vingar a morte do pai e a injustiça feita à sua família? Era só ser leal ao seu bando? Ou a honra também era reconhecer a nobreza de um estranho? Era saber se curvar, não por medo, mas por respeito a um favor que não se pode pagar? O cangaço seguiu seu rumo no dia seguinte. A poeira da estrada cobriu os rastros da fuga. Mas a dívida, meu amigo? Essa dívida ficou marcada na alma de Lampião. Era uma ferida que não sangrava, não se via, mas ele sentia. Sentia ela latejar a cada passo, a cada ordem que dava, a cada vez que olhava seu reflexo na lâmina do punhal. O rei do sertão tinha encontrado um poder maior que o seu. O poder de um homem que não queria nada. O tempo no sertão, ele não corre, ele se arrasta, ele cozinha a gente em fogo baixo. E assim se passaram os meses. Quase um ano. A vida no cangaço seguiu seu rumo de sempre. Poeira, pólvora e medo. O nome de Lampião cresceu ainda mais. Virou lenda. Seus feitos, suas batalhas, sua crueldade e a sua justiça particular corriam o sertão na boca do povo. Ele era o poder, a lei paralela, o governo dentro do governo. Ele até tentou ser o Lampião de antes. Brigou, matou, saqueou. Tentou afogar a memória daquela tarde na garganta do diabo no barulho dos seus próprios tiros.
mas não adiantava. De noite, quando o silêncio do acampamento chegava, a imagem daquele homem, Antônio dos Anjos Negros, voltava. A dívida era uma sombra que o rifle não alcançava, um nó na garganta que cachaça nenhuma desatava. E então, meu amigo, o destino bateu na porta. Ele chegou nas costas de um burro, na figura de Zé do Rolo, um vendedor de tecidos que andava por todo canto e que era o jornal vivo do sertão. Ele chegou no acampamento sem medo, porque sabia que a notícia era sua única proteção. Falou das colheitas, das secas, de um novo delegado aqui, de uma briga de família acolá. E no meio da conversa, como quem não quer nada, ele soltou: Zé do Rolo e o Coronel Azevedo, aquele da Bahia. Pois não é que o homem, depois daquela vergonha que passou, jurou vingança e, como não deu conta do rei, tá descontando nos mais fracos. Botou seus capangas pra cima daquele povo do quilombo da Pedra Preta. Diz que a terra é dele por direito. Tá queimando roça, derrubando casa. Coisa triste de se ver. A notícia caiu no meio do bando como uma pedra num poço fundo. O silêncio foi pesado. Corisco, o diabo louro, foi o primeiro a rir. Um riso seco, sem alegria. Corisco: ora, veja só, a conta chegou pra eles. Capitão, isso é a sorte sorrindo pra gente. Deixa o coronel se ocupar com os negros. Dá tempo pra gente respirar e pegar ele pelas costas depois. É uma briga que não é da nossa conta. Um cangaceiro mais novo, com o rosto já endurecido pela vida no crime, cuspiu no chão. Cangaceiro: isso mesmo, que se danem. Da última vez, eles só atrapalharam a gente, cada um com seus problemas. Lampião ouvia tudo calado. De pé, um pouco afastado, os olhos dele eram 2 buracos de escuridão, fitando o nada. Mas por dentro, meu amigo, por dentro a alma dele estava em guerra. Um dilema de cortar o peito de um homem no meio. De um lado estava o rei do cangaço, a lenda. O homem que não podia demonstrar fraqueza, ajudar o quilombo, desviar da sua própria guerra para lutar a de outro, seria um prato cheio para seus inimigos. Diriam que Lampião amoleceu, que virou protetor de negro fugido. Sua imagem de cangaceiro implacável, que não se importava com nada além do seu bando e da sua vingança, essa imagem seria manchada para sempre. Mas do outro lado estava Virgulino, o homem, e a dívida. A dívida, uma dívida de honra, no sertão, é mais sagrada que a vida. É a única coisa que um homem realmente tem. Deixar aquele homem, Antônio, e seu povo à própria sorte seria cuspir na própria palavra, mesmo que ela nunca tivesse sido dita em voz alta. Seria se igualar a Tobias, o traidor. Seria se igualar ao próprio coronel. Um rei do cangaço e um rei quilombola, frente a frente. Uma dívida de vida que não pode ser paga com ouro. Se você está arrepiado com essa reviravolta, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal para ver como Lampião vai lidar com a única dívida que ele não podia pagar na bala. Como é que ele podia cobrar a honra dos outros se não era homem para sustentar a sua? A tensão no acampamento podia ser cortada com faca. Todos olhavam para ele, esperando a ordem. O que Lampião faria? Manteria sua fama de rei temido, impiedoso, ou pagaria a única dívida que o dinheiro não comprava, a única que realmente importava? Ele fechou os olhos por um instante e não viu o seu acampamento. Viu o rosto de Antônio, viu a dignidade naquele olhar e entendeu que deixar aquele homem cair não seria só uma quebra de honra, seria uma derrota pessoal. Seria admitir que a força do coronel era maior que a força daquele tipo de nobreza que ele tinha testemunhado. Lentamente, ele se virou para os seus homens. O debate morreu na hora. Todos os olhos estavam nele. Ele não disse: vamos ajudar. Ele não disse: temos uma dívida. Ele olhou fundo nos olhos de Corisco e sua voz saiu baixa, mas cortante como vidro. Lampião, preparem as armas. O coronel Azevedo já viveu demais. E foi assim. A decisão não foi tomada com o coração, mas com a alma. Ele não ia salvar ninguém. Ele ia caçar. Ele deu aos seus homens um inimigo que eles conheciam, um motivo que eles entendiam. Mas lá no fundo, só ele sabia a verdade. A caçada não era só ao coronel. Era a caçada pela própria honra. O retorno da dívida tinha chegado.
O sertão inteiro esperava uma coisa. Esperava o riso de escárnio de Lampião. Esperava que ele desse as costas, que deixasse o coronel e o líder quilombola se matarem, porque esse era o Lampião que todos conheciam. Mas o homem que deu a ordem naquela madrugada fria, com o sereno molhando o couro do seu chapéu, não era apenas o rei do cangaço. Era Virgulino, o homem que carregava uma dívida que o queimava por dentro. A gente marcha para Pedra Preta. Foi só o que ele disse, e o bando marchou. Mas não era a marcha animada para um saque para encher as burras de ouro. Era uma marcha silenciosa, pesada. Corisco ia com a cara amarrada, os outros cabras sem entender direito. Eles iam para uma guerra que não era deles, por um motivo que não era o de sempre. Iam por causa da honra de um homem só, a honra do seu capitão. Lampião não chegou na Pedra Preta como um salvador que desfila em praça pública, anunciando sua chegada. Isso é coisa de político. Ele chegou como ele sabia, como uma tempestade silenciosa que se forma atrás da serra. Ele e seus homens se esconderam na mata. Observaram a covardia. Viram os capangas do coronel, bêbados de poder, atirando nas casas de barro, humilhando um povo que só tinha a coragem como arma. E Lampião, com o gênio de batalha que Deus lhe deu, não atacou de frente. Ele dividiu seus homens. Fez um grupo criar um alvoroço de um lado, atraindo a atenção. E então, como um raio, ele liderou o ataque principal pela retaguarda, no ponto cego do coronel, bem onde a arrogância do inimigo o deixou mais vulnerável. O que aconteceu ali foi a mais pura fúria do sertão. Não lutaram pelo quilombo, mas com o quilombo. Duas águas que não se misturavam, a do cangaço e a do quilombo, viraram um rio só para apagar o fogo da injustiça. Cangaceiros e quilombolas, inimigos de um mesmo inimigo, transformaram o que seria um massacre numa vitória esmagadora sobre os homens do coronel. Quando a poeira baixou e o último tiro se calou, o cheiro de pólvora se misturou com o cheiro de terra molhada de sangue. Lampião caminhou pelo quilombo. Viu as casas, as mulheres, as crianças que agora olhavam para ele não só com medo, mas com algo diferente, com respeito. Ele encontrou Antônio dos Anjos Negros. O líder não estava comemorando, estava amarrando uma tira de pano no braço ferido de um dos seus. Ele se levantou e olhou para Lampião. E nesse momento, meu amigo, o tempo parou. Não houve abraços, não houve agradecimentos. Para homens daquela estirpe, a gratidão não se fala, se demonstra. Houve apenas um olhar, um longo olhar e um aceno de cabeça. A dívida estava paga, mas o que aconteceu ali foi muito maior que um acerto de contas. Naquele instante, Lampião colocou a sua honra acima do seu poder. Ele sacrificou um pedaço da sua lenda de monstro intocável para se tornar algo mais raro. Um homem de palavra. Enquanto seu bando se afastava, deixando o quilombo da Pedra Preta para trás, Lampião parou seu cavalo no alto de uma colina e olhou uma última vez para a serra. O sol da tarde batia em seu rosto, e ali, sozinho com seus pensamentos, ele entendeu. Entendeu talvez pela primeira vez o que significava ser um rei. Ser rei não era ter o bando mais temido, não era ter o nome mais falado nos quatro cantos do sertão, não era fazer a terra tremer com seu passo. A verdadeira realeza estava na força da palavra, estava na honra que um homem carrega no peito. A dívida real, ele percebeu ali, não era pela vida que Antônio lhe salvou. A vida é coisa que se perde e se ganha. A dívida era pela lição. A lição de que, no chão rachado do sertão, debaixo do mesmo sol que castiga a todos, a cor da pele pode ser diferente, o jeito de rezar pode ser diferente, mas a cor da injustiça é uma só. E contra ela, todo homem de honra tem o dever de se levantar. E dizem até hoje, que quem anda por aquelas serras na Bahia, se ficar em silêncio na hora que o vento sopra mais forte, ainda consegue ouvir o eco daquele dia. Não é o eco dos tiros, é o eco de uma dívida paga com honra. E a prova de que até o coração mais duro do sertão pode ser tocado e transformado
pela nobreza de um verdadeiro rei. Essa história prova que a honra, às vezes, fala mais alto que a fama. Se você curtiu essa viagem ao coração do sertão e quer mais relatos que revelam a alma do Brasil, agora é a hora. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino para não perder a próxima história.